Senhor presidente, demais pares, deputados e deputadas estaduais, galeria ocupada hoje por professores da rede pública estadual e com os olhares atentos para o parlamento estadual, ocupando a galeria da Casa do Povo com olhar atento nas ações dos deputados estaduais. Já fomos vencidos na primeira guerra, de uma batalha que teremos, sob o olhar de cada um de vocês, a esperança que a educação e os professores sejam vitoriosos. Na primeira guerra, a emenda do deputado César Pires, para que todos os professores pudessem ser contemplados e, sob o olhar atento de vocês, já viram a primeira derrota, estamos indo para a segunda emenda e tentando sensibilizar, tentando conscientizar os demais pares da importância da votação de hoje e principalmente no respeito aos professores e à educação. Mas eu pergunto aos professores, como acreditar num governo que concede um reajuste de 5% para a educação e aumenta em 170% na sua propaganda? Não precisava fazer propaganda de escola digna. Não precisava fazer propaganda dizendo que paga o melhor salário. A melhor propaganda seriam os professores falando e dizendo isso pessoalmente. Um governo responsável, um governo bom para a sua população, bom para o seu povo, bom para a educação e bom para os professores, ele não precisa de propaganda. A propaganda são os seus professores. E eu falei, durante o meu pronunciamento anterior, que hoje só temos a educação que temos no estado do Maranhão, graças aos homens e mulheres valorosas que nós temos da educação. Graças a vocês, professores. Porque diante de tanta injustiça, ainda resta o amor à profissão, o amor à educação e o acreditar em dias melhores. Hoje vivemos uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política, onde tentam jogar todos os políticos na vala comum, tentam criminalizar a política. E nós não podemos permitir isso. A política é lugar de homens de bem, de mulheres de bem. E devem ser ocupados, sim, por homens de bem. Por advogados, médicos e por professores. Por professores que verdadeiramente representem a sua categoria. Que verdadeiramente representem os professores. Que honrem o título de professor. Que honrem a categoria. Porque diante de uma situação que a cada dia que passa, os olhares da sociedade estão voltados para a política, nós não podemos criminalizar a política e temos sim que valorizar os homens e mulheres de bem que temos na política. No século passado, um advogado, ex-senador, usou durante a sua trajetória de vida 2 pronunciamentos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que ele disse que o homem já se sente envergonhado de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta falta de respeito. Mas ele também diz que aquele que não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los. E na manhã de hoje, nós temos professores aguerridos, professores que, além de dar a sua contribuição em sala de aula e melhorar a educação do estado do Maranhão, estão aqui não lutando por melhorias, não lutando por garantias de mais direitos. Estão aqui fazendo uma resistência para que não sejam retirados os seus direitos. O desrespeito ao Estatuto do Magistério, o desrespeito ao artigo 32, que é bem claro que todos os anos em janeiro tem que ter um reajuste. Na propaganda do governo do estado, que aumentou em 170% o investimento na propaganda
e só 5% na educação, como podemos acreditar num governo desse? Como? Como podemos dar o crédito? Aumenta-se em 5% na educação e 170% na propaganda. Não se garante nas ações? Não se garante na realidade? Senhor governador, que já tem o título de traidor, não queira, mais uma vez, manchar a sua trajetória política como traidor da educação e traidor dos professores. Desde 2015, os professores do Maranhão tiveram reajuste salarial de 30%. Com o reajuste, o professor maranhense tem o melhor salário de início de carreira para a jornada de 40 horas. São 31 mil professores beneficiados com reajuste. Não sou eu que estou dizendo. É o professor que diz para a sociedade, diz para os professores, diz para os alunos, diz para o Brasil. E ele diz que vocês foram beneficiados com 30%. Mas vejam só, senhores professores. A Justiça determinou que o governo do Estado do Maranhão pague o reajuste aos professores, ou uma professora que entrou na Justiça. Ao contrário da maciça propaganda do Estado do Maranhão, que não paga o reajuste do piso salarial nacional, e que deveria ter tido 3 reajustes, em 2016 de 11,36, em 2017 de 7,64, e em 2018 seria de 6,81. Se aplicar de forma progressiva, alcança o percentual de 28,3. Mas não de ganho, mas foi de perda. Os professores perderam esse 28% ao longo dos últimos 3 anos. E foi isso que o juiz, foi isso que o magistrado, foi isso que a Justiça disse para o governador do Estado. Conceda o reajuste a essa professora. Que seja estendido aos demais professores. Foi isso que nós fizemos também nessa representação, para que o Ministério Público da Educação, o promotor de educação, possa acionar o governo do Estado e possa conceder esse reajuste para que possa corrigir esse erro, essa falha desse 28% ao longo dos últimos 3 anos para todos os professores, para toda a categoria. Tese do desembargador. No caso em apreço, verifica-se que para a concessão da tutela é o bastante que seja comprovada a evidência do direito, o que foi feito por meio de normas da Constituição Federal, no seu artigo 7, do artigo 739, e da Lei Federal 11.738, apresentadas no presente. Bem como que seja demonstrado o perigo na demora da prestação ou na efetiva realização do direito. O que se pode inferir, tendo em vista os vastos gastos que o Estado já possui sobre suas obrigações rotineiras. Ora, o não pagamento de valores devidos pela administração pública ensejaria enriquecimento ilícito deste poder. Sobre a aplicação da lei do piso e sobre o pagamento do reajuste, o magistrado diz, o desembargador assim diz. No caso em questão, não há qualquer dúvida quanto ao caráter obrigatório da lei, tampouco quanto à sua aplicação. É imperioso destacar ainda que o legislador não impôs condições para que os professores da rede pública pudessem ter esse direito no reajuste. Senhoras e senhores, e o que nós estamos aqui discutindo não é nem o mérito, é a lei. Nós aqui estamos sendo inconstitucionais, sendo ilegais. Senhores deputados, precisamos colocar a mão na consciência. O estatuto do professor é bem claro, reajuste anual e em janeiro. Não estamos falando nem do mérito, mas da ilegalidade. Nós não podemos cometer essa ilegalidade aqui nesta casa, na casa das leis, na casa do povo, diante do olhar dos professores. Nós não podemos. Não podemos. E é por isso que estamos pedindo a atenção dos demais deputados para votar a favor dessa emenda do deputado Eduardo Braide. Ou no mais, que vamos voltar a discutir a medida provisória. Uma medida provisória de um governador que já foi deputado federal, e quando foi deputado federal, ele escreveu um livro, e ele era contra, ele abominava, ele falava mal das medidas provisórias. E hoje, como governador do Estado, já editou mais medidas provisórias do que todos nós deputados juntos. É um de governo da
contradição, da contrariedade. É um desgoverno que não honra o que falava lá atrás. E se hoje está no poder, as medidas e a propaganda é com o único objetivo da manutenção do poder, de se manter no poder, de ficar no poder. Mas lembrem-se que na Constituição é bem clara, o poder emana do povo e é para o povo. E o poder está com o povo, está com a sociedade, está com a educação, está com os professores. Vocês têm o poder nas mãos. E o poder, estando com vocês, vocês vão mostrar para os maranhenses que o poder é dos maranhenses, é da população e é de quem traz melhoria e qualidade de vida para as pessoas por meio da educação. A vocês, professores. Mais uma vez, pedimos a sensibilidade dos demais pares para que votem a favor dessa emenda de autoria do deputado Eduardo Bright e também assinada por mim, pelo deputado César Pires, em apreço, em respeito aos demais pares e em respeito aos professores. Mais uma vez, nosso apoio incondicional, sem retroceder 1 milímetro. E vamos na luta em defesa da educação e dos professores até o limite das nossas forças. Que Deus abençoe todos vocês.